Hello, hello! Tudo bem? Gente, como tá o tempo de vocês? Digo, vocês têm reservado um espacinho na agenda para cuidar de vocês mesmos? Não sei, eu tava refletindo esses dias, a nossa vida tá tão acelerada, né? Então acorda, trabalho, reunião, chefe, gravação, meu Deus, estresse, que tá tudo tão frenético que é muito mais fácil a gente ligar no automático e seguir na inércia, viver nessa inércia. E aí chegou no fim do dia, você nem sabe o que aconteceu, você nem sabe o que te viveu, foi tudo tão rápido. Às vezes você até esquece de fazer xixi, assim, é muito louco. Então, o que isso causa na nossa vida, né? Inclusive, eu acho que isso é uma síndrome nova da sociedade. O que isso está causando na nossa vida? Então, é muito importante a gente destacar e a gente ressaltar as causas, né? O que isso pode gerar. Então, hoje, eu trouxe uma convidada muito especial, que é jornalista, que passou por um processo muito difícil na vida dela, de burnout, e ela ressignificou a história dela, e hoje ela ajuda as pessoas a entenderem o que é essa síndrome, a saberem lidar com ela, e como que isso, se isso tem cura ou não, enfim. Então, eu vou chamar ela aqui para a gente discutir sobre isso, que vai ser um assunto super, super legal. Isabela Camargo, muito prazer ter você aqui. Muito obrigada por ter topado esse convite. Queria dizer que eu te admiro muito, assim, pela sua trajetória, pelo seu trabalho de conscientização. É muito legal você ter transformado uma história de vida sua, ressignificado isso e tá podendo ajudar tantas outras pessoas que tiveram o mesmo ou têm o mesmo problema que você teve. Né? Hoje em dia a gente está vivendo num mundo tão acelerado, a gente coloca no automático, vive nessa inércia, e aí é trabalho, não sei o que, e a gente acaba nem pensando em nós mesmas, e aí eu imagino que um dia a máquina pifa, né? Ela pede arrego, pelo amor de Deus. Então, eu queria saber de você, da sua história, do como que aconteceu, como que você adquiriu essa síndrome do burnout, o que é essa síndrome, se tem sintomas, se ela tem cura, como que funciona isso? Pronto. Jéssica, vou adorar tagarelar com você. Temos muito para conversar. Eu vou tentar ser, vou precisar resumir muito, mas eu farei o meu melhor aqui para quem está nos ouvindo, ou eliminar, né, o problema da vida, ou prevenir, que é a minha missão. Mas se você procurar a definição do burnout no Google, você vai encontrar um conjunto de sinais e sintomas causados pelo excesso de estresse e trabalho por longos períodos. Essa é uma definição também muito sintética, porque isso envolve excesso de trabalho em um ambiente que não te favorece ao trabalho, excesso de trabalho em um ambiente em que você não tem condições para fazer aquilo que você teve a responsabilidade de fazer. Mas, a grosso modo, é isso. É um conjunto de sinais e sintomas causados pelo excesso de estresse no ambiente profissional. Algumas pessoas me perguntam, mas a minha filha está estudando para o vestibular, ela está em burnout? Não. O burnout, Jéssica, é um problema ocupacional como a gente teve na década de 90 a Ler Dort. Os bancários tinham, né, eles começaram a desenvolver um problema nas articulações por conta da digitação nos teclados. Esse é um exemplo. Tá? Mas você tem outros problemas ocupacionais. Não é à toa que é lei os EPIs, os equipamentos de proteção individual. Tudo isso porque, a partir dos momentos repetitivos em que um funcionário é colocado, ele pode desenvolver vários problemas de saúde. Bom, dito isso, fica mais fácil entender que, se agora eu e você e a maior parte da sociedade estamos usando a força mental e não a física, onde será que estará o nosso problema? No físico ou no mental? No mental. Tá no mental. Então, a síndrome de burnout é um problema ocupacional mental. Assim como até pouco tempo nós tínhamos mais conhecimento, não significa que eles não existiam, até pouco tempo atrás eram só físicos. Deu para entender? Agora nós usamos o que mais para trabalhar? Mais o corpo ou mais o cérebro? Mais o cérebro. Pronto. Então, o desgaste vai ser no cérebro. E esse desgaste, ou seja, quando eu falo essa lesão, ela é como uma lesão física. Ela pode ser superficial ou profunda. É como um corte na pele. Você pode fazer um cortezinho por cima ou um cortezinho mais profundo.
É a mesma coisa. Então, antes de falar dos sintomas, eu preciso trazer também o seguinte: saúde mental é saúde. Ponto. A gente fica tão preocupado da sobrancelha para baixo que esquece que da sobrancelha para cima tem a caixa, né, A vida. o software do nosso hardware. Então, o cérebro, tá, de uma maneira assim bem ilustrativa, o cérebro é a embalagem do computador, do notebook. E mente é o software, os programas que você usa dentro do computador. Então, é evidente que se nós estamos trabalhando mais, se nós estamos consumindo o nosso cérebro com mais informação, mais conteúdo, porque hoje, por conta da internet, você tem essa ilusão de poder consumir tudo o tempo inteiro. Quando você vai entendendo melhor, quando você vai percebendo melhor, fala, nossa, é verdade, né? Eu estou nesse contexto, estou. Então, eu posso estar desenvolvendo um problema de saúde mental e nem perceber. Por quê? Porque a mente é muito inteligente. Ela te dá uma dor de cabeça, e o que você acha? Ah, é normal, né? Vou tomar Dá uma uma dor de Neosaldina cabeça. que passa. Pronto. Inclusive, as próprias propagandas nos ajudam, né, a tratar o anormal como normal. E com medidas paliativas, né? Totalmente. Você sabe que tem um momento numa palestra que eu faço que, especialmente as mulheres, vão do riso ao choro em menos de 1 minuto. Que eu simulo uma dor de cabeça quando eu entro no palco e aí eu pergunto, ai, quem tem um remedinho aí na necessaire para dor de cabeça? E aí, todas as mulheres vão tirando aquelas necessaires maravilhosas, gigantescas. Eu, ai, que legal, como vocês são preparadas, meu Deus, que maravilha. O que mais tem aí? Aí elas vão me mostrando remédio para dor de estômago, depressão, ansiolítico, etc. e tal. Aí eu falo, nossa, e tudo isso é para quê? Para trabalhar. Isso tá certo? Aí, opa, né? Será que a gente não está escondendo nessa necessaire, assim como escondemos a nossa aparência real debaixo de maquiagem, justamente porque é normal trabalhar com dor? Então, só partindo desse princípio que eu preciso realmente entender que tipo de modelo eu estou vivendo e não paro nem para questionar se está realmente me fazendo bem ou não, ou se está só mascarando uma situação. Quantas vezes, Jéssica, as pessoas que trabalhavam comigo, por exemplo, elogiavam minha maquiagem, eu falava, nossa, como você está bonita, e eu chorava. Eu nunca me esqueço desse episódio. Eu chorei a última vez em que uma moça que trabalhava lá numa agência bancária, dentro do ambiente em que eu trabalhava, e ela falou, nossa, sua maquiagem tá linda. Eu comecei a chorar. Ela falou, nossa, o que foi? Eu falei, você não sabe o que está debaixo dessa maquiagem. Eu estava já com 28 problemas de saúde. Então, agora eu respondo a sua pergunta. Quais são os sintomas? Todos aqueles que a sua mente, por ser muito inteligente, vai te mandando e para te avisar que tem alguma coisa errada acontecendo. Então, eu comentei. Primeiro, dor de cabeça. Aí depois vem o quê? Dor de estômago. Aí você vai culpar o café. Ah, preciso tirar o café. Nossa, total. Tô tomando Aí muito depois café. o estômago vem aonde? O intestino. Aí a culpa é de quem? Do glúten, da lactose. A É vida muito tá tão louco, irritada. porque a gente sente. É muito louco, porque olha o que a nossa cabeça faz com o nosso corpo físico, né? Ele realmente adoece. A cabeça tem poder de curar e de adoecer seu corpo em 2 segundos. Você sente Agora, físico. Jéssica, o mais lindo de tudo é você entender que ela só faz isso para te proteger. Só que então ela vai te avisando, ela vai te avisando, ela vai te avisando e você não ouve. Você vai aumentando a necessaire, você vai aumentando a maquiagem, você vai se distraindo mais e tentando se disfarçar, tentando fugir da realidade. Até que uma hora ela vai falar, agora deu. Então, antes da mente parar, ela vai tentar te avisar pelo corpo todo. Então, como eu falei, dor de cabeça, dor de estômago, problema no intestino, né? Tanto que a vida está tão irritada que até o intestino, né? Tem a síndrome do intestino irritável, irritado, se não me engano. Acho que é. E aí, de novo, você tende a culpar outras coisas e não o seu comportamento. Depois vieram... Isso tudo eu tô falando que aconteceu comigo, mas eu entrevistei 4.000 pessoas, Jéssica. Então, eu não tô falando só por mim, tô falando também por essa turma. Aí vem problemas cardiovasculares, queda de cabelo, mancha na pele. Situações que aparentemente você acha que também são normais, né? Então, no meu caso, eu ia na dermatologista, eu
fui no gastroenterologista, fui na nutricionista, até que eu comecei a ter taquicardia. Aí eu fui no cardiologista. Aí eu comecei a ter problema de circulação nas pernas inchadas. Aí eu fui no vascular, entende? Uhum. E depois de 28 problemas de saúde, 28 problemas de saúde, ou seja, sinais e sintomas, eu tive o pior aviso que meu corpo poderia dar até então. Até então, tá? Até aí você Que estava foi um trabalhando episódio ainda, né? trabalhando como se nada tivesse acontecendo. Na verdade, é lógico que eu sabia que algo muito sério estava acontecendo, porque eu já estava indo a vários médicos, eu já estava pedindo ajuda, eu já estava fazendo tudo o que eu podia, certo? Para voltar ao equilíbrio. E aí, antes de continuar para o fatídico dia, né, em que tudo parou, é muito... Tô nervosa aqui. Não, é muito curioso porque a gente vai se negligenciando tanto, você vai se ausentando tanto, que você não vê problema em trabalhar demais, você não vê problema em abrir mão do seu sono, em abrir mão dos seus amigos, em abrir mão da sua família, do seu lazer para trabalhar. E aí, porque a gente vive também em um contexto de muito desemprego, de muitas crises, de muito medo, então, do desemprego. Medo né? de Muito você... medo de você não dar conta das responsabilidades. Então, uma coisa que vai puxando a outra. Mas aí, no dia 14 de agosto, eu não lembrei do nome da capital do meu estado. É uma coisa muito simples, todos nós temos lapsos de memória. Eu mesma aqui falando com você, me vem várias coisas na cabeça e aí na hora que eu vou falar eu já esqueci. Eu sou assim mas isso também. é normal. Isso é normal. Você sabe que eu até me arrependo profundamente de ter usado essa palavra, eu tive um apagão, que dá a impressão que eu tive uma coisa que nunca ninguém teve. Mas não. O pior que me aconteceu naquele dia em que eu não lembrei a capital do meu estado, eu estava ao vivo, eu fazia 3 jornais nessa época, um que começava às 4 da manhã, o outro que entrava às 6 da manhã e o outro que entrava às 7:30 da manhã. 3 jornais completamente diferentes, em que eu tinha que produzir o conteúdo desses 3 jornais. Então, eu estava no meio desses jornais, quando eu esqueci a palavra Curitiba, e aí o que aconteceu no meu corpo? Tudo ao mesmo tempo. Então, eu fiquei com taquicardia, ou seja, o coração acelerado, mas o meu cérebro parou. Eu não sabia onde eu estava, para onde eu ia e quem eu era. Pode se O meu chamar corpo isso de pânico, de um ataque de pânico? Cada médico pode classificar de uma maneira, né? Mas olha só para você ver o quadro todo. Então, eu transpirava da cabeça aos pés. Então, eu transpirava pelos meus poros, saía líquido. Mas as minhas mãos e meus pés estavam congelados. Eu sentia falta de ar, ao mesmo tempo, como eu disse, meu coração acelerava. Então, é o seu corpo entrando em colapso. E o meu braço esquerdo começou a formigar. Eu saí desse jornal, fiz o último, não sei como, e aí eu fui a outro médico, nesse momento, e ele que me deu o diagnóstico. Você está Qual vivendo médico? a síndrome de burnout. Psiquiatra, um No outro. Eu já psiquiatra. tinha ido a um. Mas eu já tinha ido a um. Ele já tinha me receitado já um remédio que poderia me ajudar a recuperar os meus neurônios. Lembra que eu falei da lesão? Uma lesão pode ser superficial ou profunda. Só que naquele momento eu ainda era muito ignorante ao assunto. Eu tinha muito preconceito também. Imagina, para quê, doutor? Eu lido com improviso, eu não posso tomar um remédio que pode ser que interfira no meu raciocínio, né? A gente é muito ignorante. E aí, tentei me recuperar sem tomar os remédios com tudo que você pode imaginar. Então, exercício físico, espiritualidade não faltou, meditação não faltou, acupuntura, florais. Que deve ter ajudado de alguma forma, né? Ajudado a manter o problema. Sério? Porque aí, de novo, né, você vai, tudo que eu fazia quando eu saía do meu trabalho era para voltar para trabalhar no dia seguinte. Entende? Então, você não faz esses tratamentos alternativos, alternativos eu digo, alternativo a um remédio, para viver. Você continua fazendo tudo isso para sobreviver. É uma coisa totalmente diferente da outra. E aí, quando eu cheguei no médico, ele me disse, você está vendo tá vendo a síndrome de burnout? Eu fiquei muito triste naquele momento, porque eu pensei, como assim, doutor? Eu amo o que eu faço. Ele falou, por isso mesmo. As pessoas que amam o que fazem, fazem tanto que não
não vem problema Que em abrir mão de si. ama mais o que faz do que você mesmo, né? Exatamente. E aí você vai entendendo, nesse contexto que a gente vive, todas as cobranças para você acertar. Você não pode errar, senão você vai ser demitido, né? Então, tem um pouco de tudo que te leva para este diagnóstico da síndrome de burnout. Mas aí, para finalizar, o que poderia ser pior? Lembra que eu falei que eu estava com o braço adormecido, o braço esquerdo? Lembro. Isso é um passo antes do infarto. E eu cheguei no hospital sob risco de convulsão. Nossa. Então, eu estive a um passo do fim. Então, eu falo, eu tive a um passo do fim. Por isso que o burnout não é o fim, é só um freio. Porque o fim, né, aí sim, o fim da minha carreira, da minha capacidade intelectual, seria um infarto, um AVC, um aneurisma, enfim. Então, hoje, quando eu ouço executivos dizendo que tiveram infarto, que infartaram, não sei o quê, e aí eu faço uma retrospectiva, eu falo, vamos olhar pelo retrovisor. Como é que foi antes desse infarto? Cara, todos tiveram burnout. Entende? Ou seja, você pode prevenir o burnout simplesmente se você ouvir o seu corpo e parar de lidar com o anormal como se fosse normal. Entendi. Mas me fala uma coisa, o burnout, ele vem, então, você falou todos os sintomas físicos. Às vezes a pessoa tem os sintomas físicos e tem outra coisa, né? Também. Tem alguma coisa, alguma coisa assim, psicológica mesmo? Fora isso que você deu o apagão, assim, você fica, sei lá, em pânico, ansiosa? Você tem as crises ansiosas, você tem crises de choro, você fica mais agressivo, você fica mais intolerante, porque você não tem mais energia, Jéssica. Então, eu tinha 28 problemas de saúde, e aí os médicos explicam, porque o seu corpo ele precisa de energia. No meu caso, eu trabalhava em um horário em que o meu corpo não se recuperava nunca, isso foi por muito tempo, e o que eu fazia nessas horas foi muito prejudicial. Então, é assim, imagina que você tem na sua casa lâmpadas em cada cômodo. Aí queima uma lâmpada num cômodo. Aí você vai usar a lâmpada do outro cômodo para iluminar esse aqui. Aí queima do outro. Aí você vai usar a outra lâmpada para iluminar os outros cômodos. Ou seja, se um órgão seu acaba ficando vulnerável, outros terão que trabalhar acima do que eles podem para dar conta daquele que parou. É simples assim. É um colapso. Total. E é muito louco, né? Porque eu faço muita terapia, né? Então, eu sou uma pessoa que eu tive muito problema com os meus limites. Então, eu entrei num processo de anorexia, porque eu não sabia colocar limite. Eu quero mais, eu quero mais, eu quero emagrecer, eu quero não sei o quê. E você falando, eu vejo que é muito isso, é a falta, é a dificuldade de você impor limite em você mesma, né? Então, você vai lá, você trabalha pra caramba, vai, não sei o quê, e nem pensa em você. Então, é muito louco isso. Eu tava falando com a minha terapeuta, eu tava falando que eu ia falar com você sobre isso. E ela me deu um exemplo de um cara que tem burnout, que o cara, ele falava assim, Silvia, minha psicóloga, eu levantava de manhã com vontade de fazer xixi, só que eu tinha tanta coisa para fazer que eu só ia fazer xixi à noite. Eu não fazia xixi. Tipo, porque daí durante o dia eu engatava nas coisas, começava a fazer, esquecia que eu tava com vontade de fazer xixi e ficava e fazia xixi à noite. O que aconteceu? O cara e não comia, enfim, e o cara ficou com diabetes. Olha o que isso causa, né? Olha o que. Agora, assim, você, depois que você foi diagnosticada, você teve que se afastar do trabalho? Sim, isso faz parte de qualquer tratamento. Qualquer tratamento. Né? Assim como quem tem diabetes, quem desenvolve diabetes, tem que fazer um tratamento. Tem que se afastar o quê? Daqueles alimentos que o fazem mal. Então, o que faz mal para quem desenvolve a síndrome de burnout? O estresse, o excesso de estresse. Nós estamos falando de excesso. Excesso, sempre. Excesso, tá? Então, o que faz mal para uma pessoa que chegou ao burnout? Ela vai ter que se afastar, então, não da mesa de brigadeiro, no caso de um diabético, mas do ambiente estressor, do excesso de trabalho. Sim, eu me afastei por 2 meses e 15 dias apenas, considerando que foram 2 anos para chegar àquele momento em que eu tive onde a chave caiu, onde a chave caiu, né? E que mudou fiquei sua 2 vida, meses no e fim 15 das dias contas, fora. né? Mudou minha vida. É muito curioso porque na hora o que você acha que é a pior coisa que está te acontecendo vai te colocar na missão que você ainda não tinha tido
consciência de perceber. Eu, como jornalista, trabalho há 23 anos com comunicação. E toda a minha vida eu fiz o que me pediram. Então, agora você vai cobrir tal assunto. Beleza, agora você vai investir sua atenção nesse assunto. Só que pela primeira vez na minha vida, né, na época 37 anos, eu entendi que se eu estava vivendo aquela experiência tão estigmatizada, com tanto preconceito, tinha uma razão de ser. Uhum. E aí, o mais curioso disso, Jéssica, é que um jornalista, ele é valorizado pela credibilidade que ele constrói, né, pela verdade que ele fala e tal. Só que naquele momento, os meus colegas não me viram assim. Eles Né? tiveram preconceito. Muitos questionaram, muitos tiveram preconceito, mas, de novo, a espiritualidade me ajudou muito porque, meses depois, a Organização Mundial da Saúde reconheceu o burnout como um fenômeno ocupacional. Então, é como se o universo tivesse assim, me dizendo, calma, filha. Até me emociona falar isso, assim, do tipo, calma, né? Está difícil, pode ser que fique mais difícil ainda, Mas você vai mas levantar. continua, Então, hoje, a gente precisa lembrar que são 20 milhões de brasileiros. 20 milhões de brasileiros com diagnóstico da síndrome de burnout. Né? Se eu juntar outros dados, como depressão, 12 milhões, e ansiedade, 19 milhões, eu tenho um quarto da população com algum tipo de sofrimento mental. Uhum. E um sofrimento invisível. E o que é invisível, a gente não tem tanta empatia. Embora algumas pessoas já saibam que aquilo que a gente não vê é muito maior do que aquilo que a gente vê. Total. Então, teve um momento em que você falou sobre a síndrome de burnout como algo novo. E aí eu preciso só trazer o seguinte, Jéssica. Esse número de 20 milhões é um número assustador. Ele ainda é subnotificado. Porque, por conta do preconceito, muitas pessoas não buscam ajuda, sofrem caladas e vão para um caminho realmente que pode ser o fim. Ou às vezes elas nem sabem que elas estão tendo isso pela ignorância, porque a gente não fala Isso. sobre isso. Por isso da importância de falar Exatamente. sobre, né? Exatamente. E aí eu vou fazer uma comparação, Jéssica, que para mim faz muito sentido. Inclusive, eu falei sobre isso com a própria Luísa Brunet. A violência contra a mulher, ela não é nova. Mas, nos últimos tempos, com pessoas muito autênticas, corajosas e sensíveis, além de você, a Luísa Brunet e outras mulheres, o assunto começou a ganhar mais pauta positiva. Olha só que ironia, a gente está falando de uma coisa extremamente negativa como pauta positiva. Saúde mental é a mesma coisa, tipo, violência contra a mulher, não. Saúde mental, não. Como se isso não existisse. Então, quando eu falo 20 milhões de brasileiros, eu sempre gosto de lembrar, esse número é maior, assim como a violência contra a mulher. Não importa as campanhas que a gente faça, esse número sempre vai ser maior. Porque Sempre. nós sabemos Porque a que gente está falando sempre... dos diagnosticados, é igual o Covid. Quem foi diagnosticado com Covid é o número que tem de Isso, diagnósticos, mas quem está doente nem exatamente. sabe. A mesma dificuldade que uma mulher vê em denunciar uma situação, o seu assediador, o seu agressor, um profissional também tem muita dificuldade em reconhecer. E aí não é nem a questão de denúncia, é uma questão de realmente se afastar daquela situação, daquela pessoa. Aí vem o E aí, só medo. para finalizar, o nome burnout é novo, mas o problema é antigo, é igual bullying. Na minha época de escola, bullying era zoeira. Bullying foi um nome, né, que entrou para a pauta depois da década de 90, e o burnout em 1869 já foi neurastenia. Não tinha nem luz elétrica, como a gente conhece hoje. Nossa, gente, é muito louco, né? E no fim das contas, olha como todos esses assuntos se conectam. Porque no fim das Sim, contas, o burnout é uma relação tóxica que você tem com você mesma. E, obviamente, com o seu ambiente de trabalho. E como separar essa relação tóxica, né? Como num relacionamento abusivo. Entra um é, relacionamento abusivo você com você mesmo. E você realmente adoece. Eu sei, porque como é, eu vivi um relacionamento abusivo, eu é. adoeci quando eu saí disso. E eu tive que me afastar para me analisar a situação de fora, o que está acontecendo. Para você deve ter sido muito difícil se afastar, porque você era apaixonada pelo que você fazia. Você é apaixonada pelo que você faz hoje, mas mudou o seu foco agora, né? Então, Mudou o assunto, né? Hoje eu não falo mais daquilo que eu falava na época,
Hoje eu falo sobre prevenção de saúde mental. Graças a Deus eu cheguei nesse assunto. Sabe por quê? Porque é o assunto. Se você for numa banca de jornal, você vai ver capas sobre o assunto. Recentemente, a Organização Mundial da Saúde só lembrou, galera, do Brasil, vocês são o país mais ansioso do mundo e ansiedade, depressão e burnout são os principais causadores de afastamento. Aí a gente chega numa questão que aí todo mundo entende, dinheiro. Né? O adoecimento causa problemas financeiros. Então, veja, a ignorância vem da preguiça do sujeito buscar uma informação. É isso. Né? Nós temos ainda muito preconceito? Temos. Ainda teremos, mas espaços como esse são fundamentais para a gente poder trazer com muito acolhimento e carinho o que está do nosso lado. O burnout está muito mais perto de você, Jéssica, de mim, de quem está nos escutando, do que pensamos. E especialmente agora com o home office. Toda a turma trabalhando muito mais em casa sem esses limites. Então, quando você for assim, como é que separa? Você tem que estar muito presente para separar. Se você estiver distraído, se você estiver muito cansado, se você não estiver dormindo bem, vai ser muito difícil você realmente reconhecer que você está ultrapassando seus limites, embora você saiba. Mas aí você não tem coragem de fazer diferente. Exato. E o assédio também faz parte do burnout. Então, você se negligencia e você se ausenta. Então, não é de dentro para fora, é de fora para dentro. O movimento tóxico começa fora até que você internaliza e aí continua daquela maneira. Que doido, né? Gente, é muito louco isso. Agora, eu ia até falar sobre esse negócio que você falou de ser, que a gente estava discutindo sobre ser novo, né? Ser novo, eu quis dizer, o diagnóstico é novo, né? E até porque a nossa vida frenética é, assim, de, 10, 20 anos para cá, eu imagino, de trabalhar, só pensar em trabalho. Agora, com a pandemia, eu ia te perguntar, você acha que isso mudou? Você acha que vai mudar esse negócio de home office? Eu vejo, pelo menos, minhas amigas que estão trabalhando home office e tal, elas têm mais tempo, elas estão conseguindo administrar mais o tempo delas entre família, entre ficar com o filho, elas estão agradecendo e elas acham que isso a pandemia trouxe de positivo, de poder respirar, pensar um pouco em você e, tudo bem, trabalha, às vezes a gente trabalha até mais em casa do que no próprio escritório, né? Mas você acha que de alguma forma a pandemia trouxe uma mudança melhor, assim, para essa síndrome, para essas pessoas que sofrem? Para algumas pessoas sim, para outras não. Né? No início da pandemia, todo mundo reclamou daquilo que sempre pediu: mais tempo em casa, mais tempo com a família. Aí, depois de um tempo, as coisas foram se adaptando. Aí, pera lá, então agora entendi. É isso. Ou eu aceito, ou eu perco energia e perco tempo. E aí, com o tempo, algumas mulheres, alguns homens, algumas famílias conseguiram se adaptar e estão melhores. Outras não. Assim como tudo. Sabe o que eu ia perguntar? Como que diferencia, então, uma situação de estresse com o burnout? Ótimo. Excelente pergunta. Muitas pessoas têm me dito, especialmente agora nos últimos meses, né? Acho que eu tô com burnout. Acho que eu tô com burnout. Eu tenho que dizer o seguinte. Bom, primeiro, o burnout é um diagnóstico clínico, tá? Mesma coisa que você fala assim, acho que eu tô... Vou falar aqui uma forma bem grotesca, tá? Acho que eu tô com câncer. Sério? Baseado em que você tá dizendo isso? Acho que eu tô com burnout. Só que você tá cansada? Não. Então, um cansaço eventual, um final de semana, um trabalho extra, sabe? Um período em que você está se dedicando a um projeto é uma coisa. Agora, fazer disso um estilo de vida é outra coisa. Então, o burnout não é um cansaço no final de semana, não é uma queda de cabelo. Tanto que, por isso que o diagnóstico é clínico, porque o especialista ele vai ter que olhar uma série de elementos. Um histórico, né? O histórico dos últimos meses ou anos. Então, o burnout não é de um dia para o outro. Não, você vai caminhando muito para chegar naquele diagnóstico. Agora, Jéssica, eu preciso falar uma coisa muito importante. Quando eu estou falando de dor, dá a impressão que tudo isso é ruim, né? Mas a dor é uma mensageira. Perceba, de novo a mente, né? A minha mente mandou 28 dores
para me chamar para o equilíbrio. Então, a dor é uma mensageira. As emoções são mensageiras. Quando você me perguntou, inclusive, do aspecto psicológico, sim, você fica mais agressivo. Não é porque você quer morder as pessoas, mas é porque o seu corpo, a sua mente já fez de tudo. Ela E é evidente que tá se no você pudesse limite. estar de outra maneira, você estaria. Então, as dores são mensageiras e elas chegam para te lembrar assim, olha, esse caminho que você está indo pode ser que dê ruim. E quando dizem que o intestino é o segundo cérebro, alguns médicos até falam que não, ele é o primeiro, mas enfim, todas as vezes em que você sobrecarrega o cérebro, primeiro dói no intestino. Primeiro o problema vem no intestino. Intestino preso ou solto e assim por diante. Então é lindo quando você começa realmente a compreender tudo aquilo que você está ignorando. E você fala, nossa, é verdade. Eu já sabia. Só que você só ouve Sabe? esses sinais se você realmente está presente e fala, peraí. Porque se você está vivendo no automático, meu Deus, preciso entregar isso, preciso... O cara esquece de fazer xixi. Você imagina se ele vai Sim. pensar se eu tô com dor de barriga, imagina, porque a dor, eu lembro quando eu era pequenininha, eu machucava o joelho, eu chorava, ai meu Deus, tá doendo, tá doendo, tá doendo. E minha mãe falava assim, Jéssica, tenta esquecer essa dor, vamos tentar pensar em outra coisa que você esquece a dor. E realmente, se você pensa em outra coisa, você esquece, ou seja, essas coisas vão, se você tá focado em outro negócio na sua vida, essas dores vão passar despercebidos, então você tem que realmente estar atento. E eu acho que uma forma de você, de ajudar nisso, você me corrija se eu estiver errado, é você realmente guardar um tempinho na sua agenda, que seja 10 minutos, para pensar em você, para fazer coisas para você, sabe? Para, assim, eu tô muito ocupada, mas eu preciso pensar em mim agora. Agora sou eu, não é você com seu filho, não é você com o seu marido, é você com você mesma. Totalmente. Eu vou te mandar um livro. Eu lancei um livro há alguns meses, ele já é best-seller, chama Dá um Tempo. Como encontrar limite em um mundo sem limites. Eu quero muito ler. Simples assim. Eu quero Simples muito assim. ler. Como encontrar limite em um mundo sem limites. E uma maneira assim muito simples, até por conta do nosso tempo, que eu posso contribuir para quem está nos ouvindo, é o seguinte: se incluir na agenda é essencial para você dar conta da agenda. O que é isso, Isabela? É assim, todo mundo, especialmente, né, início de ano, vai fazer aquela lista, eu quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer isso, quero fazer... Tá. Ou a lista diária. Isso é prioridade, isso é importante. Eu tenho aqui, né? Eu fiz hoje uma lista de coisas que eu preciso fazer. Então tá aqui. Estou mostrando aqui, gente, para quem está só nos ouvindo, uma lista que deve ter umas 12 atividades. Eu ainda não fiz, metade do dia, ainda não fiz metade disso. O erro está onde? No número de horas ou na minha ganância em querer fazer muita coisa? Né? Então, nós estamos fazendo listas muito maiores do que podemos fazer. Do que Mas temos tempo para fazer, inclusive. É claro que nessa lista eu já sei hoje priorizar o que é importante e o que eu devo fazer. Então, eu vou começar pelo que eu devo fazer. E o que é importante, se eu não puder fazer hoje, eu vou fazer amanhã. Só que antes de tudo isso, Jéssica, eu preciso colocar o essencial. Então, essencial primeiro para hoje, ou seja, urgente, importante e assim por diante. O que é essencial? É o autocuidado. É você fazer por você aquilo que só você pode fazer por você. E começa com o quê? Horas de sono. Você não pode subestimar suas horas de sono, porque se você dorme mal, você vive mal. Se você dorme mal, você pensa de uma forma muito equivocada, mais reativa, mais agressiva, e aí começa um ciclo. Tá? Então, dentro desse primeiro item da sua lista do essencial, você tem que colocar o seu autocuidado. Horas de sono, tempo de banho, higiene bucal e alimentação, sim. Quantas pessoas falam, igual você comentou, né? Desse rapaz que esquecia até de fazer xixi. É isso. Quantas pessoas voam debaixo do chuveiro? Né? Voam escovando o dente. É isso. E aí você vai reclamar o quê? O tempo. O tempo está passando muito rápido. Não. O tempo da natureza continua igual, inclusive. Isso está no livro, né? O Nascer e o Pôr do Sol. Eu fui buscar essas respostas com astrônomos e físicos. Nós é que estamos querendo fazer mais coisa. Nós é que temos essa ilusão da instantaneidade e da disponibilidade de tudo o tempo inteiro. Então, nós vivemos... tudo aconteça agora, né? Ainda mais os jovens hoje em dia. Nós vivemos em um mundo express. Tudo é para ontem. A gente paga mais caro, né? Por tudo mais rápido. Internet, entrega. A gente quer tudo para ontem. Mas o nosso cérebro ainda é analógico, do tempo das cavernas. Ele ainda trabalha para 3 coisas: aumentar o prazer,
diminuir a dor e poupar energia. Ele é muito sábio, é muito maravilhoso. Não é? E a gente se acha, né, com conhecimentos acima da natureza. Porque quando você quer que o dia tenha mais horas do que ele tem, você está querendo, então, ser Sim. superior à natureza. Sim. Né? Total. Então, minha linda, olha, se incluir na agenda é o maior presente que você pode fazer a partir de agora, você que está nos ouvindo. E como eu disse, são nas menores coisas. Autocuidado é aquilo que só você pode fazer por você. Aí, depois que você fez o básico, hora de banho, comida, sono. Primeiro é o sono, gente. Aí você vai. Atividade física, terapia e tudo aquilo que é para o seu bem-estar real. E não só da boca para fora. E aí, no fim das contas, assim, quando a pessoa é diagnosticada, ela tem que se afastar. Muitas vezes ela fala, não, não quero me afastar, vou perder dinheiro. Muitas das pessoas não chegam nesse diagnóstico porque elas não querem nem ouvir por causa do preconceito, por causa do medo de perder, né? Qual conselho você daria para essas pessoas de tudo bem, você vai perder seu emprego, tudo bem, você não vai ter dinheiro agora, mas o que você falaria para essas pessoas? Pior do que o burnout é um infarto. Então você vai ter que escolher de qual estatística você quer fazer parte. Se seu corpo já está te mandando várias mensagens, né, várias dores, ouça. E não busque mais remédio para dar conta do tranco, como eu fiz. Inclusive com endocrinologista, daquele, sabe, que cobra aquelas consultas bem caras. Não, Isabela, toma esse aqui, essa anfetamina, que ó, você vai ver que beleza. Cara, é como se o cara tivesse colocado um pneu 0 quilômetro num carro que não tinha mais motor. Eu já estava 2 anos já passando dos meus limites físicos, mentais e emocionais. Então, o que eu diria, primeiro, ouça aqueles barulhos que você está evitando, que você está fugindo. Do motor. Exatamente. Então, segunda coisa, você vai ter que parar um pouquinho para continuar acelerando. Eu até gravei um TED em que o tema é justamente esse. Como desacelerar quando o mundo estimula você a acelerar. Então, é como numa viagem. Existe radar, existe uma placa de sinalização para dizer que ali existe um limite. Se você ultrapassar esse limite, você se coloca em risco e coloca outras pessoas em risco. Nossa, que legal! Pois é. É isso. Então, se o seu corpo está te mostrando, ó, tá passando o limite, e você está ignorando, você está se colocando em risco. E outras pessoas em risco. Porque, ó, quando eu estava indo do meu trabalho ao psiquiatra, eu quase bati o carro 3 vezes. Que eu me lembre, tá? Que eu me lembro. Assim, coisas que realmente eu consegui registrar. Então, tudo que eu estou falando aqui é com muito carinho, para que você ouça o que o seu corpo já está querendo te dizer. Você sabe. Eu não preciso dizer. Né? Quais são os sintomas daquilo que você está jogando debaixo do tapete. Segunda coisa, nada é mais importante do que a sua saúde. Nem em um país com 13 milhões de desempregados, eu posso dizer agora, se você coloca os seus dons, o seu talento a serviço do mundo, não vai te faltar trabalho. Pode ser que falte emprego. Aquele conservador, aquele tradicional que você acha que é o que vai te dar estabilidade. Mas, inclusive, muitas pessoas acabam se sobrecarregando porque têm medo de dizer não. Eu tive muito medo de dizer não. Eu tive medo demais de dizer não para mais trabalho. Porque eu caí na armadilha da competência. A armadilha da competência, Jéssica, é quando você faz um bom trabalho e aí te remuneram com mais trabalho. E você sempre esperando um retorno financeiro. Eu tive medo de dizer não. Tive medo de perder meu emprego. O que aconteceu? Eu acumulei esse trabalho, adoeci e perdi o emprego. Então, dizer sim para tudo também não é garantia que você terá qualidade de vida e vai conseguir pagar suas contas. Pense nisso, tá? Então, é realmente, na prática, se colocar em primeiro lugar. Mas na prática ainda é o seguinte, se você já sente que a corda está arrebentando, já revise suas contas, já faça um planejamento financeiro, porque se algo acontecer, você vai estar sozinho nessa. Então é melhor que você já esteja preparado um pouquinho antes que você tenha realmente que fazer uma pausa involuntária. Acho que para finalizar, eu sugiro uma pausa voluntária que pode ser de minutos por dia, do que fazer uma pausa involuntária com um afastamento, um tratamento de saúde. Ou, inclusive, com um infarto e Deus me livre, uma morte, né? Sabe uma pergunta que eu queria fazer, que me veio agora?
Uma pessoa que tem burnout, uma pessoa que nasce, por exemplo, e ela é diagnosticada com hiperativismo, ela tem mais chances de ter burnout no futuro? Isso tem algum Não estudo sei, sobre isso? não sei, não conheço, não conheço. Porque, Não conheço, mas eu conheço pessoas muito ativas e que sabem colocar limite. uhum. Então é Então muito acho que interessante, varia porque demais. realmente o burnout é a falta do limite, né? A gente Sim, sim, ultrapassar isso. sim. E essa O falta do... burnout é excesso de estresse. Lembrando que estresse é excesso de presente. Uhum. Ansiedade é excesso de futuro, depressão é excesso de passado, estresse é excesso de presente. É a gente superestimar nossas forças. E para quem faz maratona, para quem faz exercício físico, é assim, a gente pode superar os nossos limites, mas você tem que descansar entre uma superação e outra. Ninguém faz uma maratona na sequência da outra. É isso. Então você Nossa, que tem que mensagem mais descansar. linda. E aí, É isso. Jéssica, se você tivesse me dado 3 segundos, Isa, tem um podcast, meu convidado fala só 3 segundos, beleza, eu falaria, durma. É. Se você abrir mão do seu sono, você está abrindo mão da sua vida. Você pode dizer bem, né? Trabalhava de Sim. madrugada, pelo amor No de meu Deus. caso, era uma privação de sono involuntária. Tem gente que priva, né, se priva porque quer, porque acha que não vai ter problemas e tal. Mas isso vai mudando com a idade. Seu corpo vai pedindo mais cuidados com o tempo. Última perguntinha, quer dizer, duas, na verdade, que eu fiquei muito curiosa com esse assunto, juro. Tratamento. Tratamento é realmente procure um psiquiatra, vá procurar uma ajuda médica. Psicólogo ou psiquiatra. Alguns falam que tem tratamento, outros falam que tem cura. Eu prefiro dizer que é igual diabetes e pressão alta. Uhum, Que aí assim também já ajuda a desmistificar, não é? uhum, Um diabetes não tem cura, tem uhum, tratamento. uhum, Você já sabe que para você se manter longe das crises, você tem que se manter longe dos alimentos, que você uhum. já sabe. Total. E o Uhum, burnout é a mesma coisa. total. É igual. Psicólogo e psiquiatra. É, Psicólogo, sem dúvida, e psiquiatra. Porque não basta só você tomar um remédio que vai te ajudar a recuperar os neurônios que você perdeu. Você também precisa fazer um acompanhamento com o psicólogo para te ajudar a organizar o que está desorganizado. uhum. Agora, para a gente finalizar, o que a pessoa, uma mensagem para as pessoas que estão sofrendo, que acham que estão sofrendo, que vão ter que passar com um psiquiatra, com um psicólogo, o que elas vão enfrentar de preconceitos, né? Como que foi isso para você? Então, você perdeu seu emprego, as pessoas talvez te julgaram, alguém te chamou de louca ou alguma coisa do tipo? Como que essas pessoas têm que estar preparadas? Nossa, excelente pergunta. Acho que a maior contribuição que eu posso dar, vão te chamar de fraca, vão te chamar de forte, mas eu só conheci pessoas fortes que procuraram ajuda. Os fracos ainda estão doentes, ainda estão trabalhando em contextos que eu sinto que serão bem piores. Então, não se sinta fraco ou não se sinta fraca, porque ao procurar ajuda, você está realmente cuidando do que mais importa, que é você. E não importa o que os outros vão pensar, porque são 7 bilhões de outros pelo mundo, e aí é muita gente para você se preocupar. E para finalizar, Jéssica, aquelas pessoas que você se importa com o que estão pensando, quando você precisar de ajuda, elas não estarão pensando em você. Então relaxa. Segue o seu coração, siga o melhor para você. Que mensagem mais linda. Isso é incrível, Isa. Muito obrigada. Assim, foi demais, foi muito esclarecedor esse papo. Continue nessa sua jornada. Parabéns, te admiro muito e estou esperando meu livro. Eu Sim, quero aqui ler. quando a gente sair da gravação, eu já vou pegar seu endereço. Jéssica, Eba. muito obrigada pelo espaço. Você só vê em mim o que tem dentro de você. E nós nos reconhecemos pela dor. E quem está nos ouvindo, conte comigo, porque você não está sozinha e você não está sozinho. Ah, uma coisa que eu esqueci. Qual é o principal sinal que você está indo a caminho do burnout? Quando você só fala de trabalho. Quando você encontra seus amigos, sua família só fala de trabalho. Muito cuidado, meninas. Mulheres têm mais burnout do que homens.
Então, se você é aquela pessoa que encontra qualquer pessoa e só fala de trabalho, por mais que ele seja um tesão, por mais que você trabalhe com cinema, com artes e tal, calma na alma, que isso pode ser um indício de que, opa, você pode estar colocando o trabalho em primeiro lugar. É legal você E é falar você que tem que isso. estar em primeiro lugar. É legal você falar isso porque daí ajuda as pessoas que estão ao lado dessas pessoas diagnosticarem. Então, os pais de Perfeito. pessoas que talvez estejam passando por isso, amigo, você pode olhar no seu marido, na sua namorada, no seu, enfim, o que for, né? Então, Isso. é muito, E muito aí, legal. muito carinho, tá? Então, já que você puxou esse lado, para você que está observando isso, nunca fale para alguém que está nervosa, fique calma, porque se ela pudesse estar calma, ela já estaria, Uhum, sabe? uhum, Durante as crises de burnout, algumas pessoas chegavam para mim e falavam assim, nossa, Isa, fica calma. Eu falo, você acha que se eu não quisesse estar, se eu não pudesse estar calma, já não estaria? uhum, Né? total. Então, para você que está identificando uma pessoa neste caminho, chegue com muito acolhimento, Empatia. sensibilidade, comunicação não violenta, né? Olha, eu estou percebendo uma mudança em você nos últimos tempos. E como eu gosto muito de você, quero me colocar à disposição. Como eu posso te ajudar? Tá? Não queira tirar uma pessoa que está triste da cama, chateada. Ah, não, levanta daí, Jéssica, vamos no shopping e tal. Isso é uma violência. Uhum, Então, uhum, se coloque a favor, se coloque a serviço com a seguinte palavrinha antes: como eu posso te ajudar? E uhum. aí, gente, para finalizar agora, de verdade, por conta do tempo, tudo é temporário. Tudo é temporário. Tudo passa. A dor que você está sentindo agora, o medo do julgamento, tudo mais, tudo é temporário. Estou aqui para provar Você isso. é muito linda. Você me lembrou, se tudo é temporário. Agora eu vou finalizar com uma história muito legal para te contar. O Daniel, meu namorado, ele me contou uma história que tinha um rei que ele ganhou um presente que era um anel que tinha uma caixinha dentro e a pessoa que deu esse presente para ele falou assim, ó, você só vai abrir essa caixinha desse anel que tem uma mensagem para você em um dia que você estiver assim muito feliz, que você se julgar assim o dia mais feliz da sua vida, ou em um dia que você estiver muito triste, tipo o dia mais triste da sua vida. Um dia, na festa, o rei estava lá e ele estava com todo mundo e ele estava bebendo, estava feliz, estava comemorando. Ele falou: o dia mais feliz da minha vida, vou abrir o anel. Quando ele abriu o anel, estava escrito: tudo passa. Ou seja, a sua alegria que você está sentindo vai passar. A sua Que tristeza lindo. que você está sentindo vai passar. As coisas passam. E a dor faz parte para você crescer. Você só cresce na dor. O ser humano ele tem uma mania de se acomodar. Para você não se acomodar, para você crescer, você não pode estar acomodado. Então a gente precisa da dor para crescer, não é mesmo? É isso. Acho que eu É isso. finalizei com um texto bonito. Adorei, lindeza. Adorei estar aqui com você. Conte comigo sempre. Muito obrigada, querida. Muito, muito obrigada mesmo. Eu amei. Um super beijo. Parabéns. Até breve.